Sou a professora Anne Moraes e estamos de volta na nossa aula 2 do curso de Técnicas de Comunicação Humanizada e a Visita Domiciliar no Bolsa Família, curso promovido pelo Projeto Integrativo de Busca Ativa, PIBA. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre a importância de se pensar sobre a linguagem, a relação entre a linguagem e a sociedade, pensar um pouco sobre a linguagem e os órgãos públicos, essa comunicação, né, com a população. Então, a gente viu a importância disso. A gente falou um pouco sobre o que é a visita domiciliar, sua importância, né? Então, esse curso entrando aí como algo que vai permitir com que vocês, né, pensem, reflitam sobre a questão da comunicação nesse momento, né, do programa, que é o momento da visita domiciliar. Nós falamos um pouquinho sobre os tipos de linguagem, falamos sobre comunicação, a importância da comunicação para as relações humanas. E agora a gente vai partir para a aula 2. Na aula 2, nós vamos ver os objetivos da aula e depois começaremos a ver um pouquinho sobre a teoria da comunicação do Jacobson. A gente vai começar a trazer um pouquinho de teoria para depois atrelar as práticas com exemplos, de forma bem simples. Falar um pouco sobre intencionalidade e papéis sociais, que é importante a gente debater sobre isso. Emissor-receptor no ato comunicativo, qual é o papel de cada um, de quem emite a mensagem, quem recebe a mensagem, quem interpreta a mensagem. Então é importante a gente ficar, né, a gente observar essas questões. A importância da imagem comunicativa do emissor, né? Então isso é muito importante, a gente pensar nessa construção comunicativa. A gente vai falar um pouquinho sobre o receptor, conhecer um pouquinho o receptor, pensar em como conhecer esse receptor e a importância disso para a comunicação, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre os ruídos da comunicação. Então, o que pode fazer com que, o que pode atrapalhar a comunicação? A gente precisa estar atento a isso para que a gente possa, então, cuidar para que não aconteça. Então, quais são os objetivos? Quais são os objetivos da aula 2? Então, apresentar os elementos da comunicação do Jacobson, como eu disse, sua importância para a cena comunicativa, para pensar sobre comunicação, linguagem, compreender os conceitos de intencionalidade e de papel social, são dois conceitos importantíssimos para a gente pensar na comunicação. Analisar o papel de emissor e receptor na comunicação, então qual é o papel de quem, né? Qual a importância desses papéis, para que a gente possa observar e trazer exemplos, né? Para que isso fique relacionado com a prática. Nós vamos falar um pouco sobre os ruídos da comunicação, como eu disse, né? Como podem ocorrer e como a gente pode evitar. Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre o Jacobson, tá? Então, a gente tem aí a teoria da comunicação do Jacobson. Jacobson, ele nasce no século XIX e ele morre em 1982, então, século XX. Essa teoria é uma teoria muito falada, abordada, tá? Sobre a comunicação. Então, basicamente, o que o Jacobson vai colocar com relação a essa teoria, nesse esqueminha que a gente está vendo aqui, é o seguinte. Para haver comunicação, nós temos um emissor, tá? Então, eu, por exemplo, estou aqui agora, sou eu que estou criando a mensagem. Então, sou eu que estou no papel de emissor. Vocês que estão aí do outro lado me ouvindo, vocês são os receptores. Então, vocês estão recebendo essa mensagem. Essa mensagem, vocês podem ver que aí bem no centro do nosso esqueminha, temos a mensagem sai do emissor para o receptor. Mas para que ela saia, que ela chegue até o receptor, a gente vai usar um canal. E esse canal pode ser um canal, por exemplo, direto. Pode ser eu por exemplo, se nós nos encontramos na rua, nós estamos conversando, esse canal vai ser um canal direto, tá? Agora, esse canal ele pode ser mediado, a gente vai falar daqui a pouco com mais profundidade sobre isso, mas, por exemplo, quando você manda uma mensagem no WhatsApp para alguém,
Você está mandando uma mensagem, você está no papel de emissor, mandando uma mensagem para o receptor. Usando que canal? Então, você está usando o canal WhatsApp. Então, você está usando esse canal para que a sua mensagem chegue até o outro. Então, existem vários canais. A gente tem o código. O código é a linguagem que você vai usar para se comunicar com o outro. Na aula passada, a gente viu que existem tipos de linguagens. No estádio de futebol, por exemplo, a gente temos algumas linguagens que são mais usadas exatamente por conta do contexto, porque vai facilitar a comunicação. Então, o código, se é linguagem verbal, se é linguagem gestual, se é linguagem corporal, ou se é sonora, ou se são duas ao mesmo tempo, se você vai usar a escrita, se você vai usar uma linguagem mais técnica, menos técnica, mais formal, menos formal, isso tudo vai depender desse contexto comunicativo, né? O que vai atender melhor? O que vai fazer com que o meu receptor entenda melhor a mensagem? E aí sim você vai ter, então, esse código. E o referente nada mais é do que esse contexto, elementos contextuais que estão relacionados à comunicação. Então, por exemplo, eu mandei um e-mail. Mandei um e-mail para o João. Só falando sobre o aula 2, para ele não deixar de assistir a aula 2, tem que assistir, tal, e falando sobre o que é. Aula 2, promovida pelo PIBA e tal. Aí, ao invés de eu mandar para o João, que está fazendo o curso, eu mandei para um outro João que estudou comigo na escola. O João, que estudou comigo na escola, ele não tem os referentes, ele não tem esses elementos contextuais do curso tal que está sendo feito, quando, qual o objetivo, tudo mais. Ele não participa disso. Então, se ele não participa disso, como é que ele vai entender? Ele não vai entender nada. Provavelmente ele vai mandar um e-mail de volta, Anne, era mesmo para mim a mensagem? Porque eu não entendi. Que curso é esse? PIBA? Então, ele não ia entender, porque ele não participa desse contexto. Então, essa é uma outra questão importante. Vocês provavelmente já devem ter passado por isso, de às vezes você sentar numa mesa com amigos, outras pessoas, familiares e tudo mais, e aí alguém começar a contar uma história que você não participou, que você não sabe de nada, e contando como se você soubesse, porque na verdade ela está querendo falar sobre a história com a outra pessoa que está na mesa, que está no lugar e que sabe, mas você não sabe. Então, para você que não está fazendo muito sentido, porque você não tem os referentes que a outra pessoa tem. Então, esses referentes também são muito importantes para a comunicação, porque senão a comunicação não se realiza, né? Não se efetiva e tudo mais. É importante a gente tomar conta disso. E aí, mais um pouquinho sobre a teoria do Jacobson. Podemos sintetizar e resumir o processo de comunicação, como acontece a comunicação, da seguinte forma: o emissor envia uma mensagem por meio de um canal ao receptor, que compartilha o mesmo contexto, que no caso é o referente, são os referentes. O canal pode ser direto ou mediado, como eu disse, um e-mail, um telefonema, uma mídia social, tá? Então vai mediar essa comunicação. Identificar os papéis que emissor e receptor exercem no contexto comunicativo e quais referentes são compartilhados é determinante para se pensar na melhor linguagem a ser empregada e a forma de fazer isso. Como eu dei o exemplo de uma conversa entre familiares que, imaginem, 3 familiares e 2 não sabem, né? 2 sabem da história que vai ser contada e tudo mais, e um não sabe. Então, quem vai contar, quem vai ser o emissor que vai contar, tem que levar em consideração que naquela situação ali, naquele ambiente, só uma pessoa sabe da história e a outra não. Logo, ele vai ter que começar fazendo um resuminho, explicando a história e tal, para depois sim ele falar o que ele queria falar. Se nessa sala, tivessem apenas pessoas que sabem da história, ele não precisaria fazer todo esse resumo inicial para poder explicar, porque as pessoas sabem.
Então a gente tem que estar atento com quem a gente fala, as pessoas que estão envolvidas, até para você não ignorar uma pessoa e só focar na outra, né? Então, exceto se essa foi a intenção, se você estiver querendo ignorar alguém, aí é outra coisa. Mas se a intenção não é essa, é importante que você observe esse contexto. Intencionalidade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela. É um conceito importante. O que acontece? Quando a gente cria uma mensagem, o que movimenta a gente a criar uma mensagem, a se comunicar com o outro, é uma intenção. Então a gente tem uma intenção. Eu dei um exemplo lá na aula 1, não sei se vocês lembram, sobre o copo d'água. Então, peço um copo d'água para minha mãe e a minha mãe vem e traz o copo d'água. Quando eu digo assim, mãe, você pode trazer água para mim, por favor? E ela, posso sim, e vem e traz. Eu disse, no que eu disse, tá? Então, nessa mensagem que eu construí, tá bem claro o que eu quero. Eu quero água. Beleza. Mas eu vou dar um outro exemplo. Imaginem que eu mandasse um e-mail. Então, eu mandei um e-mail para meu chefe, perguntando assim, prezado fulano, você tem o telefone da Maria, da secretaria? Um exemplo. Ele me responde, sim, e nada mais, e ponto. Sim, só diz sim. Na mensagem que eu mandei, então o que eu falei na mensagem? Você tem o telefone da Maria? Você tem o telefone da Maria? Quando eu falo, você tem o telefone da Maria, é porque eu quero o telefone da Maria. Eu vou lá perguntar só se a pessoa tem o telefone da Maria? Geralmente, quando a gente pergunta isso, é porque a gente quer alguma coisa. Então, quando alguém fuma e alguém chega e diz assim, você tem um isqueiro? Se você tem um isqueiro, você pega o isqueiro e dá para a pessoa. Porque você sabe que ela quer o isqueiro. Você está fazendo uma prova, você está em algum lugar, alguém pergunta se você tem uma caneta. Você tem uma caneta? Aí tenho aqui. A pessoa não quer apenas saber se você tem a caneta, se você tem a posse da caneta. Tenho sim. Imagina, eu tenho sim. E você... Não, a pessoa quer a caneta. Só que na mensagem que ela mandou, ela não deixou isso evidente. Ela disse, você tem uma caneta? Ela não disse assim, você tem uma caneta? Caso tenha, você pode me emprestar, por favor? Por que ela não fez isso? Porque a gente já tem como eu posso dizer, já dentro das nossas práticas comunicativas, no nosso dia a dia, na nossa comunicação, é muito comum que as pessoas façam esse tipo de construção para pedir alguma coisa. Então ela não vai fazer essa frase enorme, você tem o telefone da Maria, caso tenha, pode me mandar? Porque a gente, dentro das nossas relações comunicativas, a gente entende quando a pessoa faz isso porque ela quer. Então, o emissor, na hora que ele cria a mensagem, você tem uma caneta? O receptor, ele precisa ficar atento. Bom, o que ela está querendo com essa mensagem? Porque a gente quer alguma coisa. Quando a gente abre a boca, a gente pega algo para escrever, quando a gente faz algo de forma comunicativa, a gente tem uma intenção. Então, o emissor tem uma intenção, tá? E ele vai, a partir da mensagem, tentar fazer com que essa intenção seja realizada. O receptor, quem está recebendo a mensagem, precisa se esforçar para conseguir achar qual é a intenção, pescar qual é a intenção. Porque também não adianta o receptor ficar lá, não sei, querer tudo mastigado. A gente sabe que a comunicação é algo rápido, né? Muito móvel e tudo mais, muito movimentado. Então, ele também tem que se esforçar. Porque o que eu estou querendo dizer para vocês? Quando alguém se comunica com vocês, essa pessoa tem uma intenção. Então, faz parte da sua função social, né? Você, na comunicação, tentar entender qual é a intenção desse outro ao pedir uma coisa, ao falar uma frase tal, ao construir, porque ele está querendo alguma coisa, tá? Então é interessante vocês pensarem sobre isso.
Então, aqui a gente tem um trecho do Soares Abreu, que tem um livro muito bom chamado Curso de Redação, que ele diz assim: ler um texto é muito mais do que entender o que está escrito ou falado, né, dito. É conseguir perceber as intenções do enunciador. Enunciador aqui é o emissor, é a mesma coisa, tá? Então, quando eu leio, quando eu ouço alguém falar, quando eu leio um texto, eu preciso buscar essas intenções. Eu preciso buscar, mas por que ele escreveu isso? Por que ele disse isso? O que ele quer com essa fala? O que ele está pretendendo? Então, é importante buscar isso. Intencionalidades e papéis sociais. Então, a gente tem o seguinte: todo texto, né, toda mensagem, ela é expressão de algum propósito. Como eu disse, você tem uma intenção. E isso vai depender do contexto em que se dá o ato comunicativo. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo, vocês vão entender bem. Então, a gente precisa pensar nesse contexto, tá? Eu vou dar um exemplo agora, e aí depois no outro slide tem um outro exemplo que também vai fechar para vocês entenderem bem essa ideia. Então, vamos pensar num rapaz que está em um bar, tá? E aí uma moça se aproxima dele e diz: o senhor fuma? Então, imagina, ele está no bar, sentado, acabou de sentar na mesinha dele. E aí vem uma moça e chega para ele e diz: o senhor fuma? Aí ele, ali naquele momento, ele é o receptor. Ela, emissor, diz: o senhor fuma? Lembra que o emissor é quem transmite a mensagem. Aí ele, receptor, olhou para ela e pensou: mas por que ela está me perguntando isso? Eu não fumo, não tô com cigarro, não tô com isqueiro, não tô com nada. Eu só sentei aqui na mesa. Por que ela tá me perguntando se eu fumo? Qual é a intenção dela? O que ela quer com essa frase? E aí é que tá a minha pergunta. Qual seria a intenção da moça? Como descobrir essa intenção? Então, para que a gente possa descobrir, aí é que tá o contexto. Então, primeira coisa, onde ele está? No bar. Tá num bar, beleza. Então, no bar, quais são os papéis que as pessoas exercem no bar? Então, ele ali sentou no bar. Ele era um cliente. Beleza. Olha para ela e observa a pessoa. Ah, ela é a garçonete? De repente, ela trabalha para o estabelecimento. Se ela trabalha, então pode ser que a intenção dela seja: aqui não é área de fumante, se eu preciso sentar para lá. Então ela quer saber onde colocá-lo naquele bar, tá? Porque ela é a garçonete. Mas se ele olha para ela e ela não é a garçonete, ele pode pensar o quê? Bom, se ela está perguntando se eu fumo, de repente ela quer um isqueiro. Ela está querendo isqueiro, está perguntando se eu fumo, está querendo isqueiro. Beleza. É uma cliente, assim como eu, que está querendo isqueiro. Ah, mas pode ser que ela esteja querendo flertar comigo, que ela está querendo ali me dar um mole, né? Como se diz aí popularmente. Dá um mole, está querendo ficar comigo, sei lá, está querendo sentar, conversar. E me perguntou isso para puxar um assunto. Tudo bem que eu acho que tem formas mais interessantes de a gente puxar assunto do que perguntar se a pessoa fuma. Mas ela poderia estar, né? Ela poderia de fato fumar, poderia perguntar se ele tinha, e aí ele não tem, aí ela já senta, já conversa, já puxa o assunto. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Que dependendo de quem está falando, é a garçonete, é cliente, quem esteja falando, dentro de um contexto, que você está num bar, e você ali sentadinho é cliente, quais são as possibilidades, né, de sentido do que a pessoa quer, da intenção dela. Então, essa intenção ela vai mudar dependendo do contexto, de quem é o emissor, de quem é o receptor, tá? Então, o emissor ele precisa deixar essa intenção clara no texto, seja oral, seja escrito. Então, é importante a gente pensar, e aí eu falei isso, né, anteriormente com vocês, que a gente precisa pensar sobre a intenção. Se quando a gente está falando com alguém, mandando uma mensagem ou escrevendo algo,
se a gente está sendo claro no que a gente quer, no que a gente precisa, na nossa intenção. Porque às vezes a gente não está sendo. E aí o outro não entende. E se o outro não entende, temos problema na comunicação. Você não vai conseguir o que você deseja, o outro vai perder o tempo dele, ou também não vai conseguir o que ele deseja. E aí não é legal, tá? Então é muito importante a gente pensar sobre isso, deixar a nossa intenção clara. E o receptor, obviamente, quem recebe a mensagem, interpreta, tal, precisa se esforçar, como eu já disse, para identificar que intenção é essa que o outro tem. Tá? Então, às vezes, você já deve ter passado por isso, um amigo muito próximo, algum familiar que você convive muito, que às vezes a pessoa só em olhar para você, você já sabe o que ela quer. Porque você conhece ela. E é dentro de um contexto que você olha para ela olha para você e você já sabe o que ela está pensando. Então isso você já tem uma relação tão próxima com essa pessoa que a linguagem que ela usa, como ela usa, já fica muito clara, né, do que ela quer, o que ela está pensando. Então é o exemplo que eu disse, que eu ia trazer para vocês. Vamos pensar aqui em duas situações. Então a gente tem a situação 1 e a situação 2. A situação 1, o emissor, tá, é uma dona de casa. Então imagina eu na minha casa aqui, né? Então sou aqui a dona da casa e tal, beleza. E aí eu contratei a Júlia, tá, para fazer a faxina na minha casa. E a Júlia veio, então a Júlia, né, está aqui para exercer um serviço, prestar um serviço e tudo mais. E eu sou aqui a dona da casa, moro na casa e tudo mais. Beleza. Eu chego para a Júlia e digo a seguinte frase: o cinzeiro está sujo. Tá? Então, o cinzeiro está sujo. Eu, nessa frase é simples: o cinzeiro está sujo. Poderia dizer: a lixeira está cheia. Nessa frase, se a gente pensar qual é a intenção, da Anne em falar isso? Bom, a gente tem que pensar no contexto, lembra do contexto? Bom, Anne está onde? A Anne está na casa dela. Então, qual é o papel social que a Anne está exercendo nesse contexto? Dona de casa. Os papéis sociais, a gente exerce papel social o tempo inteiro na nossa vida. Então, se eu estou no meu trabalho, eu sou a empregada, tá? Porque eu tenho um empregador. Então, eu sou empregada dessa empresa. Se eu estou com meu filho, eu sou a mãe, ele é o filho. Se eu estou com a minha mãe, eu sou a filha, meu papel é de filha. Quando eu estou com meu filho, meu papel é de mãe. Quando eu estou no trabalho, meu papel é de empregada. Então, quando eu estou numa sala de aula dando aula, meu papel é professora. Então, em cada situação, a gente está exercendo papel. Então, quando você vai no mercado comprar alguma coisa, você é cliente. O seu papel ali dentro daquele lugar é cliente. Então, a gente tem que observar, dentro desse contexto, desse espaço, desse ambiente, qual é o seu papel? O meu papel aqui, dona de casa, e a Júlia, empregada doméstica. Beleza. Bom. Agora o cinzeiro está sujo. Nesse contexto, Anne, dona de casa, tal. Essa frase, a intenção é que ela limpe. Tá? Então ela está prestando um serviço de limpeza. Eu estou dizendo para ela que o cinzeiro está cheio, está sujo e tudo mais. E eu quero que ela, então, limpe. A minha intenção é que ela limpe. Mas eu não disse isso objetivamente. Eu não disse, Júlia, você pode limpar o cinzeiro, por favor? Eu disse, o cinzeiro está sujo. E aí, dentro desse contexto, isso significa que eu gostaria que ela limpasse o cinzeiro. Agora, vamos mudar o cenário? Vamos imaginar um coordenador. Eu, por exemplo, sou coordenadora de curso, né, em uma universidade no Rio de Janeiro. E aí eu estou lá coordenando o curso e tenho uma reunião com o diretor da faculdade. Beleza. Vamos lá na reunião. Estamos dentro da empresa, da universidade, vamos entrar numa sala de reunião para conversar. Eis que tem um cinzeiro nesse ambiente que está sujo.
uma lixeira, mais fácil no ambiente profissional que seja uma lixeira. Mas imagina uma lixeira suja. E aí, a mesma frase. Imagina, eu, no papel de coordenadora, digo para o diretor assim: e o cinzeiro está sujo, e a lixeira está cheia. A minha intenção nessa cena já não é que ele limpe, porque a relação, os papéis sociais estabelecidos no contexto faculdade, coordenador, com diretor, a relação, os papéis são diferentes. Então, quais seriam as intenções possíveis da minha fala, da minha frase? De repente é dizer que o local ainda não foi limpo, então deveria chamar alguém da limpeza para poder fazer isso. Ou a necessidade de que alguém limpe o cinzeiro, né? Então, chamar alguém para limpar o cinzeiro. Ou apenas puxar um assunto. Então, de repente a ideia é só puxar um assunto. Tá, puxar um assunto aqui, a reunião ainda não começou, tô aqui, tá todo mundo quieto, calado, não sei o que eu falo. Ih, a lixeira tá cheia. Ih, a lixeira tá suja. Então, aquelas cenas de elevador, né? Elevador, quando a gente fica todo mundo ali bem clausurado no elevador, ninguém sabe o que faz, se olha, se fala, se não fala, fica mudo, se olha pro teto, olha para baixo. Aquela situação esquisita. É esse momento inicial. A reunião não começou, vai começar, e aí fica todo mundo meio sem saber o que fazer, e aí fala-se qualquer coisa. Tá? Então, pode ser que tenha essa intenção. Então, a grande questão para mim é mostrar para vocês, que fique claro para vocês, que a frase é a mesma, a mensagem é a mesma, o cinzeiro está sujo, a lixeira está cheia, mas em uma situação a intenção era uma e na outra a intenção era outra, porque o contexto ele vai levar a sentidos diferentes, a interpretações diferentes, né, com relação ao que está sendo dito. E aí a gente configura, então, a questão dos papéis sociais. Então, em toda cena, em todo momento que você está se comunicando com alguém, você exerce um papel social, tá? Então, uma mulher falando com seu filho estará exercendo o papel de mãe, já com seu chefe de empregada, e uma padaria comprando pão de cliente. Então, cada situação você vai ter um papel. Para compreendermos o contexto, e para nos compreendermos, né, e compreender o contexto, e nos comunicarmos bem, precisamos entender esses papéis, para pensar como devemos nos comunicar, que palavra escolher, entender o contexto, então significa captar o que o outro deseja, o que o outro quer quando ele se comunica, porque existe uma intenção, mas para que a gente saiba qual é essa intenção, a gente precisa saber quais são os papéis sociais que estão sendo, né, que estão ali sendo exercidos. Então, quem está falando, quem é essa pessoa, qual é o papel dela aqui, eu estou com que papel aqui, então isso é muito importante para a gente poder interpretar, se comunicar. Algo que eu trouxe assim, para a gente refletir, né, é pensar que algo que eu inclusive comentei com vocês, né, um pouquinho na aula 1, que é a questão que o pensamento está só aqui, né? Então o pensamento está só aqui. Para que esse pensamento voe, como a gente está vendo na imagem, né, para que ele voe e vá e se torne comum, que ele saia e se torne comum, né? Quem comunica, o emissor, eu aqui, por exemplo, com vocês, eu que estou aqui falando, eu preciso me esforçar para que o que está aqui dentro saia da forma mais simples possível, mais direta possível, mais didática possível, para que vocês consigam compreender, porque essa é a minha intenção. A minha intenção aqui é trazer um pouquinho dessas reflexões, instigar vocês, tá? Para provocar vocês a pensamentos, a reflexões. Então, se eu fizer isso usando linguagem técnica, palavras difíceis, termos, eu não vou conseguir me comunicar. O professor, né, eu sou professora há anos, nós aprendemos muito que a gente precisa se comunicar bem, de forma mais simples, de forma mais direta, mais objetiva, porque nós temos alunos diferentes, situações diferentes, né, e a gente precisa conseguir, né, nos comunicar com todos, sem exceção. E aí aqui eu trouxe para vocês um gráficozinho, né, que eu acho bem interessante,
um esqueminha, né? Que é a gente pensar o seguinte: a gente tem o emissor, tá? E o emissor, ele possui pensamento. Ele busca expressar de forma oral ou escrita esse pensamento para o receptor, tá? Isso que ele está querendo fazer. Para isso, ele vai usar um canal para poder mandar essa mensagem, tá? O receptor, ele vai receber essa mensagem, tá? Ele vai buscar o pensamento, ele vai tentar captar o pensamento do emissor. O que o emissor está querendo dizer mesmo? O que ele está querendo dizer com isso? Então, ele busca o pensamento do emissor. Então, os dois têm um papel fundamental. O emissor, ele tem um papel fundamental de ser claro, de querer que o outro entenda o que ele quer dizer. E o receptor tem que se esforçar para entender o coleguinha, para entender o outro. Então, é algo que precisa casar para que a comunicação se efetive. E qual é a importância da imagem do emissor? Então, uma outra questão importante, tá? A gente tem uma palavrinha que é muito antiga, lá Aristóteles falava dela lá atrás, que é o ethos. Tá? O ethos é uma imagem que o emissor, então quem fala, quem escreve, quem está emitindo uma mensagem, cria de si no discurso. Então, sempre que a gente está falando com alguém, seja por escrito, seja oralmente, seja usando qualquer outro tipo de linguagem, a gente está criando imagens nossas. Então, eu poderia estar criando, não sei, espero que eu esteja criando uma imagem positiva, tá? Mas, às vezes, você vai ter uma aula que o professor usa uma linguagem muito técnica, que você não entende, ou que ele fala baixo demais, ou que ele fala rápido demais, ou que ele... enfim. E aquilo vai criar em você uma imagem de que aquela pessoa é uma pessoa que não usa uma linguagem muito clara, ou é uma pessoa que não... ou que está insegura, ou que não sabe muito o que está falando. Então, dependendo da maneira como você fala, como você escreve, você vai estar criando uma imagem, porque a gente está sempre criando uma imagem com o outro. Então, eu gosto de um exemplo que é pai e mãe, um exemplo, né? Minha mãe é uma pessoa, supondo, né? Minha mãe é uma pessoa mais... que se eu for pedir alguma coisa para ela, às vezes ela não quer muito e tudo mais, ela já vai reclamar, ela já isso aqui. Mas aí supondo, minha irmã já é aquela pessoa que faz, que se eu pedir para alguma coisa para ela lá, não, tudo bem, eu faço. Eu, Anne, tá? Tenho essas imagens da minha mãe e da minha irmã. Mas essas imagens, elas não são criadas do nada, né? Essas imagens são criadas na vida, nas relações e na comunicação. Então, se eu tenho uma imagem da minha irmã que faz e tá tudo bem, se eu pedir para ela vir aqui em casa molhar minhas plantas, se eu pedir para ela vir aqui em casa para fazer alguma coisa, ela vai vir, é porque quando a gente se comunicou, né, e eu pedi alguma coisa, a resposta dela, na hora que ela respondeu, a mensagem foi uma mensagem de alguém, não, faço, sim, claro, olha lá. Nesse momento que ela que aí nesse momento ela vira emissora, na hora que ela está emitindo, que ela diz que pode isso, aquilo, ela está criando uma imagem para mim de alguém que faz, que não se importa, que está tudo bem. Já a minha mãe, ela está criando uma outra imagem. E aí, quando eu falo com ela, eu já penso, eu vou ter que pedir alguma coisa da minha mãe, já tenho que falar assim, já tenho que prometer alguma coisa, já tenho que, fazer de um jeitinho, porque a minha mãe, ela, minha mãe eu tenho que ser ali, de outro jeito. Mas por quê? Porque a gente está criando imagem nossa o tempo inteiro. Então, eu aqui espero estar criando uma imagem de alguém que tem uma linguagem simples, mais didática, que esteja dando muitos exemplos para vocês. Então, quero criar uma imagem. Então, quando eu abro a boca para falar, eu estou querendo criar uma imagem.
E eu estou criando uma imagem, mesmo não querendo estar criando. Então a gente cria imagem o tempo inteiro. Com todas as pessoas que a gente que passam pela nossa vida, ou que estão na nossa vida. E a gente precisa pensar sobre a importância disso. Porque o Aristóteles lá atrás, ele vai dizer que as provas que se baseiam, o ethos, né, seriam as provas que se baseiam no caráter do orador, de modo a inspirar a confiança do auditório. Então, supondo que eu vou dar uma palestra, tá? Então eu sou emissor, vou falar para todo mundo. Eu preciso, para que os outros me ouçam, para que eles levem em consideração o que eu estou falando, que eu crie uma imagem minha de alguém confiante, segura do que eu estou dizendo, com uma linguagem efetiva ali para poder me comunicar. Porque se eu fico insegura, se eu fico nervosa, se eu falo muito rápido, falo muito devagar, se eu fico gaguejando, se eu fico repetindo né, isso vai criar uma imagem para o outro que vai ser não aquela que eu gostaria, pelo menos, de criar. Então, para que o outro nos ouça, né, para que a gente atinja nossos objetivos comunicativos, é importante a gente compreender que imagem o emissor está construindo no ato comunicativo. Então, pensar sobre isso e lembrar que a gente tem um outro conceito que é a imagem prévia. Então, é uma imagem que você já tem da pessoa com quem você está se comunicando antes mesmo dela começar a falar ou antes mesmo de você ler o texto dela. Então, vocês, acredito eu, não me conhecem. Não, né? Vocês tiveram aula 1 comigo, tem aula 2, mas vocês não me conheciam antes da aula. Então, vocês não tinham nenhuma imagem minha prévia. Mas eu podia ser alguém que vocês conhecessem. E vocês já teriam uma imagem. Ah, Anne, eu tive aula com ela não sei quando. Nossa, que legal, que maneira, que isso, que aquilo. Ou não, ai, Anne, aquela chata. Então, já existe uma imagem prévia. Então, essa imagem prévia também ela é importante para quando a gente se comunica. Né? Por isso que a gente precisa cuidar muito das nossas imagens que a gente cria na nossa vida, né? Porque elas serão determinantes, às vezes, para alguém te indicar para um trabalho. Né? Então, alguém que você vai indicar alguém que você não confia, que não faz as coisas certas, que não entrega no prazo, ou que vai deixar o outro na mão, você não vai querer indicar. Então, essas imagens são importantes para as nossas construções sociais, tá? E na visita domiciliar, vocês acham que o receptor, né, os beneficiários, eles já possuem uma imagem pré-concebida do visitador? Então, vamos ver no próximo slide, né? Essa é uma boa pergunta. Será que eles já têm uma imagem prévia de vocês? Ah, não, mas eles não me conhecem. Não, mas lembra do papel social? Qual é o seu papel social? O que você está representando ali? Ah, eu estou representando o governo, eu estou indo como alguém que está trabalhando para o governo para coletar informações. Então, eles te veem como uma extensão de um órgão público, do Estado, do governo. Então, eles têm uma imagem prévia do governo, eles têm uma imagem prévia do Estado, eles têm uma imagem prévia do serviço público. Então, essa imagem prévia eles vão colar em vocês. E é isso que é algo que a gente precisa também conversar. Então, ó, na visita domiciliar, o beneficiário possui uma imagem prévia do visitador, já que este indivíduo é visto como um agente público, um fiscalizador. Lembra essa coisa da tensão, de achar que você está ali fiscalizando, querendo pegar alguma coisa e achar? Então, essa tensão, porque eles estão, mesmo vocês não sendo, eles estão vendo vocês, né, a imagem, né, de fiscalizador. Alguém que pode retirar a bolsa, alguém que eles desconfiam, tá? Então, por isso que o visitador precisa criar uma imagem diferente logo no primeiro contato, mostrando que está ali apenas para fazer a correta manutenção dos dados, do cadastro e do benefício, além de dar orientações à família. Então é importante deixar claro logo no início que o objetivo é positivo, é buscar essas informações para a melhoria do programa, para a melhoria, enfim, é muito importante. Logo de início, tá? Para que as determinadas barreiras já sejam ultrapassadas. E a gente conhece um pouco o receptor, né? Então tem aquela pessoa que é mais desconfiada, aquela pessoa que está com pressa, ai meu Deus, tem que sair, tem que correr, tem que pegar as crianças, tem que seguir. Pessoa que já está sem paciência, te olhando lá daquele jeito. Então
gente tem vários, né, tipos de receptor. E como agir com eles, né? Com a pessoa apressada, né? Então, como a gente age? É interessante e importante a gente conhecer bem sobre o que fala e sua execução, né? Até para a gente poder falar de uma forma mais direta, mais objetiva. Então, a gente tem que saber do que a gente está falando. Então, preciso isso, preciso aquilo outro. Tá, isso, aquilo. Então, precisamos, né, conhecer bem o que a gente fala, saber os procedimentos técnicos, ser direto, objetivo. Tá. Com a pessoa desconfiada, falar também de uma forma profissional, obviamente usando uma linguagem simples, expressar as informações de forma detalhada, retirando as dúvidas, porque ela vai parar de desconfiar, porque você está ali paciente, detalhando, explicando, né, sabendo do que você está falando, então mostrando segurança, então evitando expressões como eu acho que... Não, eu acho que é algo que gera insegurança no outro. Acha mesmo? Será que é? Será que não é? E como é que é isso? Sabe ou não sabe? Então é importante saber, né, lidar aí com as situações. E por último, a gente vai falar do ruído na comunicação. Então a gente tem aqui, o que seria o ruído na comunicação? Qualquer tipo de problema que prejudique ou distorça a mensagem que deseja ser passada, fazendo com que o receptor não compreenda, tá? Então é ruído. Alguma coisa que aconteceu, não ruído só é um barulho, mas é um ruído no sentido de algo que vai prejudicar a mensagem. Então a gente tem alguns tipos de ruído. Então os físicos. Então quando há problema no ambiente. Então eu tô aqui falando com vocês, dando a aula, e tá lá buzinando, carro buzinando, torcedor jogando fogos, que sábado agora tem final de Libertadores. Então, barulhos, o telefone que toca, ou a criança grita, o cachorro que late. Então, isso gera um ruído. Técnicos, quando o problema é no canal. Então, quando há algum chiado na ligação, ou a internet cai no momento da reunião, né? Tô aqui com vocês, caiu a internet. Acabou-se, né? Então, é muito importante que cuidemos, né, desses fatores. Psicológico, quando o emissor ou o receptor não dão atenção ao outro. Então, você está falando com alguém, a pessoa está no celular. Você está falando com alguém, a pessoa está com a cara de tédio para você, né? Então, é importante dar atenção ao outro, senão, como é que você vai entender outro se você não deu atenção? Estou lá dando aula e está o aluno lá conversando com o coleguinha, ou está no celular, está prestando atenção a outra coisa. E aí eu pergunto, fulaninho, e o que é ruído na comunicação? Aí não sabe responder, porque não prestou atenção, porque não ouviu. Então é muito importante. A gente tem também, né, a pessoa está nervosa, ansiosa, está com pressa, tem alguma questão psíquica ali, psicológica ali, que faz com que ela não dê atenção, né? Então, aí vai gerar problema na comunicação. Pode ser fisiológico, então problema na condição física mesmo, na sensorial, do emissor, do receptor. Então, às vezes a pessoa com muita dor de cabeça não vai conseguir prestar atenção, não vai conseguir assimilar o que está sendo dito, né? Ou alguém que tem algum problema auditivo, não está escutando, está abaixo. Então, são possibilidades aí também, exemplos de problemas fisiológicos. E os semânticos, então, quando o problema está na linguagem, então a linguagem que não deveria estar sendo empregada, né? Então, ou um exemplo aqui, você falando de uma forma muito técnica, formal com uma criança, ela não vai entender o que você está dizendo, e aí ela não vai conseguir captar o que você está querendo comunicar, ou às vezes uma pessoa com muito pouca instrução, uma pessoa, enfim, que você vai precisar falar de uma forma bem simples para que ela consiga compreender a mensagem. Então, é importante observar esses cenários, essas questões e tudo mais, para entender por que o outro não está entendendo. Às vezes o outro não vai entender, vai pedir para você repetir. E você tem que olhar o contexto para ver se de repente o que está gerando o não entendimento pode ser algo técnico, algo físico, algo, enfim. Tá? Então, estar atento a isso. E eu quero terminar essa aula 2 com uma frase que eu gosto muito, de um estudioso gramático muito importante brasileiro, que é o Evanildo Bechara. Bechara, ele vai dizer o seguinte: devemos ser poliglotas na nossa língua. O que significa? A gente tem uma diversidade enorme de pessoas,
pessoas de jeitos diferentes, culturas diferentes, idade diferente, profissões diferentes, questões econômicas, de classe, de gênero, de tudo diferente. Então, a gente precisa olhar para o outro e ser poliglota no sentido de falar várias línguas, né? Falar várias linguagens, para que a gente adapte essa linguagem para conseguir nos comunicarmos com o outro. Então, é muito importante que a gente entenda que se a gente quer tirar daqui para fora, a gente tem que pensar no outro, nos outros e ver a melhor forma de fazer isso, tá? Então, muito obrigada pela atenção de vocês em mais uma aula. A gente se vê em breve. Tchauzinho!